Capítulo 3. A raiz humana da crise ecológica. Parágrafo 101. Para nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz humana da crise ecológica. Há um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Não poderemos deter-nos a pensar nisso mesmo? Proponho, pois, que nos concentremos no paradigma tecnocrático dominante e no lugar que ocupa nele o ser humano e sua ação no mundo. 1. Tecnologia, a criatividade e o poder. 102. A humanidade entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Somos herdeiros de 2 séculos de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a revolução digital, a robótica, as biotecnologias e as nanotecnologias. É justo que nos alegremos com esses progressos e nos entusiasmemos à vista de amplas possibilidades que nos abrem estas novidades incessantes, porque a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A transformação da natureza para fins úteis é uma característica do gênero humano desde os seus primórdios. E assim a técnica exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos alcançados, especialmente na medicina, na engenharia e nas comunicações. Como não havemos de reconhecer todos os esforços de tantos cientistas e técnicos que elaboraram alternativas para um desenvolvimento sustentável? A tecnicociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde os objetos de uso doméstico até aos grandes meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos. É capaz também de produzir coisas belas e fazer o ser humano, imerso no mundo material, dar o salto para o âmbito da beleza. Poder-se-á negar a beleza de um avião ou de alguns arranha-céus? Há obras pictóricas e musicais de valor obtidas com recurso de novos instrumentos técnicos. Assim, no desejo de beleza do artífice e em quem contempla esta beleza, dá-se o salto para uma certa plenitude propriamente humana. 104. Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear e a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos nos dão um poder tremendo. Ou melhor, dão àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar, um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro.
Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira como o está a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas, lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários, e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. 105. Tende-se a crer que toda aquisição e poder seja simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vital, de plenitude de valores. Como se a realidade, o bem, a verdade, desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. A verdade é que o homem moderno não foi educado para o reto uso de poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade dos valores, à consciência. Cada época tende a desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites. Por isso, é possível que hoje a humanidade nem se dê conta da seriedade dos desafios que se lhe apresentam, e cresce continuamente a possibilidade de o homem fazer mau uso do seu poder, quando não existem normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e segurança. O ser humano não é plenamente autônomo. A sua liberdade adoece quando se entrega às forças cegas do inconsciente, das necessidades imediatas, do egoísmo e da violência brutal. Nesse sentido, ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer sem ter os instrumentos para o controlar. Talvez disponha de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. 2. A globalização do paradigma tecnocrático. Parágrafo 106. Mas o problema fundamental é outro e ainda mais profundo. O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional. Nesse paradigma, sobressai uma concepção do sujeito que progressivamente, no processo lógico-racional, compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Um tal sujeito desenvolve-se ao estabelecer um método científico com a sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica de posse, domínio e transformação. É como se o sujeito tivesse à sua frente a realidade informe, totalmente disponível para a manipulação. Sempre se verificou a intervenção do ser humano sobre a natureza, mas durante muito tempo teve a característica de acompanhar, de secundar as possibilidades oferecidas pelas próprias coisas. Tratava-se de receber o que a realidade natural por si permitia, como que estendendo a mão. Mas agora, o que interessa
é extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana, que tende a ignorar ou a esquecer a realidade própria do que tem à sua frente. Por isso, o ser humano e as coisas deixaram de se dar amigavelmente as mãos, tornando-se contendentes. Daqui passa-se facilmente a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos de finanças e da tecnologia. Isso supõe a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta, que leva a espremê-lo até o limite para além de si mesmo. Trata-se do falso pressuposto de que existe uma quantidade ilimitada de energia e de recursos a serem utilizados, que a sua regeneração é possível e de imediato, e que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem ser facilmente absorvidos. 107. Assim, podemos afirmar que na origem de muitas dificuldades no mundo atual está principalmente a tendência nem sempre consciente de elaborar a metodologia e os objetivos da tecnociência segundo um paradigma de compreensão que condiciona a vida das pessoas e o funcionamento da sociedade. Os efeitos da aplicação deste modelo a toda a realidade humana e social constatam-se na degradação do meio ambiente, mas isso é apenas um sinal do reducionismo que afeta a vida humana e a sociedade em suas dimensões. É preciso reconhecer que os produtos da técnica não são neutros, porque criam uma trama que acaba por condicionar os estilos de vida e orientam as possibilidades sociais na linha dos interesses de determinados grupos de poder. Certas opções que parecem puramente instrumentais, na realidade, são opções sobre o tipo de vida social que se pretende desenvolver. 108. Não se consegue pensar que seja possível sustentar outro paradigma cultural e servir-se da técnica como mero instrumento, porque hoje o paradigma tecnocrático tornou-se tão dominante que é muito difícil prescindir dos seus recursos, e mais difícil ainda prescindir ou utilizar seus recursos sem ser dominados pela sua lógica. Tornou-se anticultural a escolha de um estilo de vida cujos objetivos possam ser, pelo menos em parte, independentes da técnica, dos seus custos e seu poder globalizante e massificador. Com efeito, a técnica tem tendência a fazer com que nada fique fora de sua lógica férrea. E o homem, que é o seu protagonista, sabe que, em última análise, não se trata de utilidade nem de bem-estar, mas de domínio. Domínio no sentido extremo da palavra. Por isso, procura controlar os elementos da natureza e, conjuntamente, os da existência humana. Reduz em si, assim, a capacidade de decisão, a liberdade mais genuína e o espaço para a criatividade alternativa dos indivíduos. Parágrafo 109. O paradigma tecnocrático tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção a eventuais consequências negativas para o ser humano. A finança sufoca a economia real. Não se aprendeu a lição da crise financeira mundial e muito lentamente se aprende a lição do deterioramento ambiental.
Em alguns círculos, defende-se que a economia atual e a tecnologia resolverão todos os problemas ambientais, do mesmo modo que se afirma, com linguagens não acadêmicas, que os problemas da fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado. Não é uma questão de teorias econômicas, que hoje talvez já ninguém se atreva a defender, mas de sua instalação no desenvolvimento concreto da economia. Aqueles que não o afirmam em palavras defendem-no com os fatos, quando parece não preocupar-se com o justo nível da produção, uma melhor distribuição da riqueza, um cuidado responsável do meio ambiente ou os direitos das gerações futuras. Com seus comportamentos, afirmam que é suficiente o objetivo da maximização dos ganhos, mas o mercado por si mesmo não garante o desenvolvimento humano integral, nem a inclusão social. Entretanto, temos um superdesenvolvimento dissipador e consumista que contrasta de modo inadmissível com perduráveis situações de miséria desumanizadora, mas não se criam de forma suficientemente rápida instituições econômicas e programas sociais que permitam aos mais pobres terem regularmente acesso aos recursos básicos. Não temos suficiente consciência de que quais sejam as raízes mais profundas dos desequilíbrios atuais, estes têm a ver com a orientação, os fins, o sentido, o contexto social do crescimento tecnológico e econômico. Parágrafo 110. A especialização própria da tecnologia comporta grande dificuldade para se conseguir um olhar de conjunto. A fragmentação do saber realiza sua função no momento de se obter aplicações concretas, mas frequentemente leva a perder o sentido da totalidade, das relações que existem entre as coisas, do horizonte alargado, no sentido que se torna irrelevante. Isso impede de individuar caminhos adequados para resolver os problemas mais complexos do mundo atual, sobretudo os do meio ambiente e dos pobres, que não se podem enfrentar a partir de uma única perspectiva, nem de um único tipo de interesses. Uma ciência que pretenda oferecer soluções para os grandes problemas deveria necessariamente ter em conta que o conhecimento gerou nas outras áreas do saber, incluindo a filosofia e a ética social. Mas esse é atualmente um procedimento difícil de seguir. Por isso, também não se consegue reconhecer verdadeiros horizontes éticos de referência. A vida passa a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como recurso principal para interpretar a existência. Na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda de sentido da vida e da convivência social. Assim, se demonstra uma vez mais que a realidade é superior à ideia. Parágrafo 111. A cultura tecnológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais
para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponha resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Basta apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece. É isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Parágrafo 112. Todavia, é possível voltar a ampliar o olhar e a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la a serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social e mais integral. De fato, verifica-se a libertação do paradigma tecnocrático em algumas ocasiões. Por exemplo, quando comunidades de pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluentes, defendendo um modelo não consumista de vida, alegria e convivência. Ou quando a técnica tem em vista prioritariamente resolver os problemas concretos dos outros, com o compromisso de os ajudar a viver com mais dignidade e menor sofrimento. E ainda quando a busca criadora do belo e a sua contemplação conseguem superar o poder objetivador de uma espécie de salvação que acontece na beleza e na pessoa que a contempla. A humanidade autêntica, que convida a uma nova síntese, parece habitar no meio da civilização tecnológica de forma quase imperceptível, uma neblina que filtra por baixo da porta fechada. Será uma promessa permanente que, apesar de tudo, desbrocha como uma obstinada resistência daquilo que é autêntico? Parágrafo 113. Além disso, as pessoas parecem já não acreditar num futuro feliz, nem confiam cegamente num amanhã melhor a partir das condições atuais do mundo e das capacidades técnicas. Tomo consciência de que o progresso da ciência e da técnica não equivale ao progresso da humanidade e da história, e vislumbro que os caminhos fundamentais para o futuro feliz são outros. Apesar disso, também não se imaginam renunciando às possibilidades que oferece a tecnologia. A humanidade mudou profundamente, e o avolumar-se de constantes novidades consagra uma fugacidade que nos arrasta à superfície numa única direção. Torna-se difícil parar para recuperarmos a profundidade da vida. Se a arquitetura reflete o espírito de uma época, as megaestruturas e as casas em série expressam o espírito da técnica globalizada, onde a permanente novidade dos produtos se une a um tédio enfadonho. Não nos resignemos a isso, nem renunciemos a perguntar-nos pelos fins e o sentido de tudo. Caso contrário, apenas legitimaremos o estado de fato e precisaremos de mais sucedâneos para suportar o vazio. Parágrafo 114. O que está a acontecer põe-nos perante a urgência de avançar numa corajosa revolução cultural.
A ciência, a tecnologia não são neutrais, mas podem, desde o início até o fim de um processo, envolver diferentes intenções e possibilidades que se podem configurar de várias maneiras. Ninguém quer o regresso à idade da pedra, mas é indispensável abrandar a marcha para olhar a realidade de outra forma, recolher os avanços positivos e sustentáveis e, ao mesmo tempo, recuperar os valores e os grandes objetivos arrasados por um desenfreamento megalômano. 3. Crise do antropocentrismo moderno e as suas consequências. Parágrafo 115. O antropocentrismo moderno acabou, paradoxalmente, por colocar a razão técnica acima da realidade, porque este ser humano já não sente a natureza como norma válida nem como refúgio vivente. Sem se pôr qualquer hipótese, vê-a objetivamente como espaço e matéria, onde realizar uma obra em que se imerge completamente, sem se importar com o que se possa suceder a ela. Assim, debilita-se o valor intrínseco do mundo. Mas se o ser humano não redescobre o seu verdadeiro lugar, compreende-se mal a si mesmo e acaba por contradizer a sua própria realidade. Não só a terra foi dada por Deus ao homem, que a deve usar respeitando a intenção originária do bem, segundo a qual lhe foi entregue, mas o homem é doado a si mesmo por Deus, devendo por isso respeitar a estrutura natural e moral de que foi dotado. Parágrafo 116. Nos tempos modernos, verificou-se um notável excesso antropocêntrico que hoje, com outra roupagem, continua a minar todas as referências de algo de comum e qualquer tentativa de reforçar os laços sociais. Por isso, chegou a hora de prestar novamente atenção à realidade com os seus limites que ela mesma impõe e que, por sua vez, constituem a possibilidade de um desenvolvimento humano e social mais saudável e fecundo. Uma apresentação inadequada da antropologia cristã acabou por promover uma concepção errada da relação do ser humano com o mundo. Muitas vezes foi transmitido um sonho prometeico de dominar sobre o mundo, que provocou a impressão de que o cuidado na natureza fosse atividade de fracos. Mas a interpretação correta do conceito de ser humano como o senhor do universo é entendê-lo no sentido de administrador, responsável. Parágrafo 117. A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz escrita em suas próprias estruturas. Quando na própria realidade não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser humano se declara autônomo da realidade, se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência, porque em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem substitui-se a Deus e, deste modo, acaba por provocar
a revolta da natureza. Parágrafo 118. Essa situação leva-nos a uma esquizofrenia permanente, que se entende da exaltação tecnocrática, que não reconhece outros seres um valor próprio, até a reação de negar qualquer valor peculiar ao ser humano. Contudo, não se pode prescindir da humanidade. Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Não é ecologia sem uma adequada antropologia. Quando a pessoa humana é considerada apenas um ser entre outros que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, corre o risco de atenuar-se nas consciências a noção de responsabilidade. Um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo, porque isso implicaria introduzir um novo desequilíbrio que não só não resolverá os problemas existentes, mas acrescentará outros. Não se pode exigir do ser humano um compromisso para com o mundo, se, ao mesmo tempo, não se reconhecem e valorizam as peculiares capacidades de conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade. Parágrafo 119. A crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima de outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e assim estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um tu capaz de conhecer, amar, dialogar, continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso, para uma relação adequada com o mundo criado, não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano, nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura ao tu divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente prescindindo da relação com outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. Parágrafo 120. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os frágeis seres que nos rodeiam e que, às vezes, são molestos e inoportunos quando não se dá a proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definho também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Parágrafo 121. Espera-se ainda o desenvolvimento de uma nova síntese, que ultrapasse as falsas dialéticas dos últimos séculos. O próprio cristianismo, vendo-se fiel à sua identidade e ao tesouro de verdade que recebeu de Jesus Cristo, não cessa de se repensar e reformular em diálogo com outras situações históricas
deixando desabrochar, assim, a sua eterna novidade.